neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e Rei.
esta é a mensagem que dele ouvimos e vos a anunciamos. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5 ao verso 7 é onde nós temos lido, para assim basearmos o prosseguimento da nossa mensagem pregada pelo profeta desta era, o sinal. Pois bem, ouvintes, Cristo era o Cordeiro perfeito. Ali no Egito, quando mataram o cordeiro natural e o sangue foi aplicado no umbral da porta, então aquilo foi um sinal. Era um sinal para a vida. Agora, que significaria o sangue deste cordeiro? Sim, é o sinal que nós somos mortos a nós mesmos, identificados com o nosso sacrifício. Então, o cordeiro, o sangue e a pessoa são identificados juntos, o sacrifício e o crente. Aqui vale a pena cada ouvinte se lembrar de que o cordeiro tinha que ser perfeito, o sacrifício tinha que ser perfeito. Embora aquele sacrifício não fazia o crente perfeito, simplesmente era um substituto. Mas o animal, o cordeiro, tinha que ser sem mancha, tinha que ser macho, nunca uma fêmea, porque isso é um símbolo de sacerdote. Jesus nunca pôs uma apóstola, Deus nunca pôs uma sacerdotisa lá no Velho Testamento, e Jesus não chamou nenhuma apóstola. E sempre o cordeiro tinha que ser macho, sem mancha, sem defeito físico, porque era um sacrifício apontando para o futuro. O que a ceia aponta para nós? Por isso que o pão deve ser perfeito, sem fermento, levado ao forno e feito por mãos cheias do Espírito Santo, porque aponta para o passado, para aquele sacrifício que nos redimiu. Também o vinho puro aponta para o sangue de Jesus Cristo. O tipo no passado tinha que ser perfeito. E se temos algum tipo agora no presente, então não pode ser imperfeito. Não pode ser pão com fermento. Não pode ser suco de tomate, suco de uva, ou qualquer coisa assim como aquele rei. Escudo de bronze mesmo serve. Qualquer coisa serve. Não. Se o tipo no passado tinha que ser perfeito, e hoje nós temos algum tipo no Novo Testamento, esse também Deus exige que seja perfeito. E o que fala o pão e o vinho da ceia? O que ele significa para o crente? Esses elementos. Na verdade, aquilo ali continua sendo pão, continua sendo vinho. Ali não está Cristo, carne, sangue ali. Não é isto. Ali está simplesmente um tipo. Mas tinha que ser queimado antes da meia-noite, o tipo, lá no Velho Testamento. Então, esse tipo permanece não com sangue, simplesmente tipo. Foi o que Jesus usou, foi o pão e o vinho. Foi o que Melquisedeque deu para Abraão antes da lei. Ora, isso combina perfeitamente. Isso é como 2 mais 2 são 4. Isso é uma matemática de Deus. Você sabe que a matemática não falha. Quem falha é o homem. Deus não falha em seus tipos. Muito bem, amados. Então aqui está uma coisa muito perfeita que ninguém pode discutir, ao contrário, se é que é um cristão.
Então você agora está identificado juntamente com o seu sacrifício. E o seu sacrifício, para ser perfeito, você tem que ter uma fé perfeita, uma doutrina perfeita sobre este sacrifício. Então vamos começar por aqui. Jesus Cristo para você é primeira ou segunda pessoa? Aí você já vai ver que tipo de sacrifício você tem. Se você se apresenta a Deus, ao Pai, com uma segunda pessoa, isso aí está invalidando o sangue de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que nós temos um cristianismo muito operante em política, em dinheiro, em fama, em personalismo e em dons. Mas é porque o sacrifício fica imperfeito. Eu posso provar isso nas Escrituras. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu não estou aqui como um corajoso para chamar uma guerra sobre mim e vencer alguém pelas Escrituras, como um buscador de pleito. Não. Eu simplesmente me regozijo em poder repartir convosco estas verdades. De graça recebeste, de graças dai. Agora, todas as pessoas são boas. Nós não estamos aqui contra nenhum homem, nenhuma mulher, mas simplesmente mostrando uma verdade que, por certo, choca. E o homem e a mulher se dão por ofendidos às vezes. Você combate o fumo, quem se sente ofendido é o fumante. Mas vamos mostrar aqui que o sangue de Jesus Cristo não é o sangue de uma segunda pessoa. Se for de uma segunda pessoa, então seu sacrifício é imperfeito. Então a razão pela qual temos um cristianismo inoperante em testemunho, em vida vivida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Por favor, você quer anotar? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Nós não precisamos ter pressa para fazer um sermão e emocionar as pessoas dentro de 15, 20 minutos. Não precisa disso. Basta você pegar o pouquinho que Deus está nos dando. A viúva tinha um pouquinho apenas. Ela não tinha tudo, mas aquilo foi multiplicado. O rapazinho tinha ali uns peixinhos, uns pãezinhos apenas, e aquilo foi multiplicado. Basta você ter estas coisas como base, e o Senhor Jesus multiplicará tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando a homens que olhavam também por outras congregações, a homens que estabeleciam outros. Só quem não tem conhecimento bíblico é que se escandaliza quando o Espírito de Deus estabelece isto. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, a igreja de Deus, que ele, é o pronome, ele, não eles, ele resgatou com seu próprio sangue. Quem foi que derramou o sangue? Foi o Espírito? Jesus disse, um espírito não sangra, um espírito não tem ossos, um espírito não tem carne. Você não pode pegar num espírito. E os discípulos, assustados e coisa, disse, mete o dedo aqui. E você verá que é ferida mesmo. Então você está vendo agora que Jesus não tinha o sangue de uma segunda pessoa, mas o sangue do próprio Deus. E ele resgatou com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Você tem que se aproximar de Deus com um sacrifício perfeito, não manco, cheio de mancha, cheio de interpretações de fulano, de ciclano, de beltrano, da tradição mais antiga, aquilo outro. Não, não. Não havia tradição mais antiga do que aquela de Caifás e Anás. E aquela tinha sido dada originalmente por Deus.
não num concílio de Nicéia em Roma, como essa doutrina das 3 pessoas foi dada. Essa nunca foi dada por Deus. E, no entanto, o fogo estranho do altar, lá no templo, aquele foi dado por Deus. Caifás e Anás tinham muito mais razão de rejeitar o sacrifício a Jesus Cristo do que os cristãos de hoje. Porque que dia que Deus deu essa doutrina de 3 pessoas distintas? Quando Ele comprou com seu próprio sangue a igreja. Você tem que aproximar-se de Deus sabendo disto, que o Espírito Santo gerou um corpo. E como nasceu de mulher, é filho. E essa natureza. Então, este homem, este corpo, esse tabernáculo, fala com aquele que o gerou. Isto é certo. Mas eu pergunto para você, o sangue de seu filho é seu ou não é? É seu sangue. Então ali estava, Deus fecundou um óvulo e o colocou no ventre de Maria e preparou um tabernáculo para se manifestar no ofício de filho, porque como pai ele já havia se manifestado. Agora ele teria que se manifestar como filho e logo como Espírito Santo na pessoa, o sacrifício perfeito na pessoa, porque se não houvesse sangue, não haveria remissão. O antigo sacrifício não trazia a vida do cordeiro animal sobre o crente, por isso ele continuava com a mesma natureza. Mas quando Jesus Cristo morreu e pela fé você caminha nesta luz, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então agora ficamos prontos, limpos, para sermos habitados pelo próprio Deus, que é o Espírito Santo, que por sua vez é a pessoa de Cristo na igreja. É a pessoa de Cristo em você. Você tem a Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo, porque quem tem o Filho tem também o Pai. Diz a palavra, você não tem 2 pessoas dentro de si. E ele não se manifesta em você como pessoa. É Espírito e Espírito Santo. Mas por quê? Pela fé, um sacrifício perfeito, seus pecados foram purificados, apagados, e Paulo faz a pergunta que desafia: por causa disso, então, vamos continuar vivendo no pecado? Por causa dessa graça? Paulo disse, de modo nenhum. Você apresentará seus membros como instrumentos de iniquidade, para ser provocados, cobiçados e outras coisas assim. Por quê? Você tem consciência de que seu passado foi apagado, foi purificado, e de que você está habitado pelo Espírito Santo, o que faz pulsar seus desejos, o que inspira suas intenções, o que move sua alma, o que move agora seu coração, é o Espírito Santo, é a vida de Cristo em você. O sacrifício é perfeito ou não é? Quando você encara Jesus Cristo como próprio Deus, derramando seu sangue, sangue do próprio Deus, remindo a você, ele sendo em forma de Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o que? Habitar, se manifestar. Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3. O homem que disse, Pai, Filho e Espírito Santo são 3. Mas ele, Jesus, disse, eu e o Pai somos um, porque o Pai é o Espírito Santo. E ele disse, Espírito não tem carne, Espírito não tem ossos, Espírito não pode derramar sangue. Então é uma teofania de Deus, é uma aparição de Deus, se sujeitando à lei da concepção, do nascimento.
gemendo, brincando, Jeová brincando, Jeová chorando, Jeová ali na carpintaria, Jeová comendo, sentindo fome. Há um livro chamado Príncipe da Casa de Davi, que diz que quando Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra ali, com as duas mãos na cabeça, com a terrível dor de cabeça. Agora, isso combina perfeitamente com as Escrituras. Ele se enfermou ao tomar a morte sobre si, ao tomar as nossas enfermidades. Era homem de dores, experimentado no trabalho. É demais você pensar, ver em Jesus Cristo o próprio Jeová? Então será demais, absurdo, você também ver esse Cristo em você. É por isso que a igreja não chega na posição que ela deve chegar, no poder do Espírito Santo. Sempre tem que ter um homem, é um personagem, mas isso tem que vir para a igreja. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Agora é esta mulher ungida pelo Espírito Santo no seu posto do dever. Quando o organismo nasce correto, perfeito, cada membro está em seu lugar certo. Mas se nascer uma criança com a mão no lugar do ouvido e o ouvido no lugar da mão, isso é monstro, isso não está certo. Esse organismo, esse corpo não é perfeito quando mulher está no lugar de homem e homem atuando como mulher e coisas assim. É monstro isso, isso não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é cada um no seu lugar, cada um em sua função, cada um respondendo na hora certa, irrigado pelo mesmo sangue, dirigido pela mesma mente. É isso que faz esse sacrifício quando ele é revelado ao crente pelo Espírito Santo. Oh, sim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todas essas doutrinas que saem fora deste princípio divino, escriturístico, pela revelação. Luz quer dizer revelação. Luz quer dizer coisa que dissipa as trevas. Não há luz nas trevas. Não pode haver. Não há sol nas trevas. Não é isto propriamente. Não é assim. O mundo não entende isto. Você não pode ver trevas havendo luz. Como você pode misturar uma coisa com a outra? Ou você é cego e não enxerga nada, ou você anda na luz, uma das duas. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, que Deus os abençoe. Que Deus vos encha da graça e do poder do Espírito Santo. Que esse sol da justiça, que não é apenas uma chamazinha ali, você enxergando, aquela pintinha de luz, aquele palitinho de fósforo, esse sol acaba, dissipa as trevas na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, com esta palavra. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá
todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? É ali no Novo Gama, em torno de Brasília, é na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão, com amor, do falar, fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti estou. Falar, fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti estou.
cristianismo expõe seu sinal publicamente no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, na igreja e em todas as partes. Aqui está mais uma declaração do profeta de Deus para esta era. Vamos ter uma conversa calma e que deve nos trazer uma boa conscientização daquilo que temos ouvido. Se temos ouvido a palavra de Deus, então devemos atentar para ela com mais diligência. Porque como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não é verdade? Então aqui, os meus ouvintes vão notar uma coisa, que a mensagem do profeta de Deus para esta era não é uma mensagem proselitista. Nós não estamos trabalhando para fazer um proselitismo, isto é, tirar as pessoas das igrejas, dizendo: venha para cá, a nossa que é boa, a nossa que é certa, venha para a nossa denominação. Não. Você não saia de uma denominação para ir para outra. Denominação por denominação, todas elas são boas. Então fique na sua denominação. A menos que a sua obediência à palavra de Deus te exclua dela. A menos que ela te exclua por causa da palavra de Deus. Você encontra nas Escrituras, em São João, capítulo 9, quando Jesus curou aquele ceguinho de nascença. E, por fim, aquele rapaz foi expulso da sinagoga, que representa a denominação, a organização religiosa do dia, porque confessou que Jesus Cristo era um profeta. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Quer dizer, agora eu posso ver o Pai no Filho, agora eu posso ver meu batismo correto, agora eu posso ver as cartas de São Paulo na minha vida, como mulher, como homem. Eu sei que eu era cego, agora vocês dizem que ele é falso. Mas eu não via estas coisas. Eu via 3 pessoas distintas, uma miragem, mas agora eu posso ver a Jesus Cristo, o Pai no Filho, porque ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Se isso me tira, me expulsa do meio de vós, então o que eu vou fazer? Mas ninguém deve sair. Nós não temos uma denominação para dizer: venha para a nossa igreja. Nós não estamos no rádio trabalhando para fazer isso. Agora, há um apelo: venha para a palavra de Deus. Aí está certo. Negue-se a si mesmo. Nasça de novo. Tenha a experiência do novo nascimento. Porque muitos vão descobrir, tarde demais, que depois de 50 anos de fé, ainda não haviam nascido de novo. E não foram batizados com o Espírito Santo, embora tenham curado os enfermos, expulsado demônios, feito maravilhas. São Mateus capítulo 7, 22, 23. O cristianismo expõe seu sinal publicamente, no escritório, na rua,
quando se apresentam os problemas, em casa, na igreja e em todas as partes. Agora, quando se fala de cristianismo, está se falando de um organismo vivo. Está falando não de facções. Está falando não de organizações, mas sim de organismo, de um corpo. Está falando de Cristo manifestado em indivíduos, em pessoas. Ora, o que forma um povo? É o indivíduo, como o que forma um corpo é a célula, tão pequena. Mas sem a célula, não pode existir o corpo. Sem o indivíduo, não existe nação, não existe povo. Sem a pessoa, não existe igreja, não existe cristianismo. E desde que a verdadeira igreja, o verdadeiro cristianismo, é composto de indivíduos, de pessoas, então deve-se tratar de indivíduos, de pessoas que têm tido uma experiência individual com Deus. Ora, você sabe que o câncer é um apelido que eles dão para um espírito de enfermidade que entra no corpo humano. Mas ali não entra uma célula, ela é chamada de célula monstruosa. Célula monstruosa é o diagnóstico do câncer. Constata célula monstruosa, mas não foi uma célula estranha que entrou no seu organismo. É uma própria célula do seu corpo que foi usada por Satanás, pelo diabo. Não há outro termo para isso. Há um termo científico, e esse termo é câncer. Mas, na verdade, é um espírito de enfermidade que toma uma célula apóstata. Essa célula é apóstata. Ela é do próprio organismo, mas apostatou-se e deu lugar a um espírito de enfermidade, e ela se torna robusta, monstruosa, de tal forma que para a medicina matá-la, teria que matar as demais células. Então a pessoa não resistiria, ela morreria. E não tendo jeito de isolar esse vírus, esta coisa então não tem vacina, então não tem cura. Somente Jesus Cristo pode fazê-lo. De forma que quando é expulso o espírito daquela célula, aquela célula fica vazia. Mas acontece o seguinte, que entrando a dúvida na palavra de Deus, o que acontece? Ela ficando vazia, o espírito vai por lugares áridos e volta, e aquele estado último é pior do que o primeiro. Então, resultado, a pessoa vai morrer de câncer, comida. Mas não é o que tem acontecido com a igreja? Uma célula apóstata, dando lugar ao diabo, às suas invenções religiosas, ao mundo. E ela se tornou monstruosa, forte em política, dinheiro, sociedade, vaidade, luxúria, apresentações aparentes, culto muito bonito. Quando se fala de culto bonito, você já se lembra do altar de Caim, não é certo? Então essa célula monstruosa, e a célula chama célula, um abismo chama outro, e daí então vamos tendo células monstruosas, crescendo cada dia mais, fazendo suas torres, e grandes empreendimentos sociais, e coisa e tal, mas isso são células apóstatas, que têm corroído, comido esse corpo que se chama igreja. Mas o que acontece? Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente,
vem através de sua palavra e restabelece a sua fé de forma tal que aquilo que estava comendo, destruindo a você. Agora vamos já para o indivíduo, desde que cristianismo é formado de pessoas que têm tido uma experiência genuína e verdadeira com Cristo, pessoas que são dominadas, dirigidas, submissas ao reino de Cristo, ao reino de Jesus Cristo. Então, está a coisa aqui agora. Você pode perfeitamente ter saúde, vida abundante. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. E há muita gente que pensa que esse dom de expulsar demônios é somente impor as mãos sobre as pessoas e elas convulsionam e caem por terra e gritam. Então ali está um dom de expulsar demônio. Ora, isso é uma parte apenas do assunto. Você vê como Deus opera de uma maneira tremenda e expulsa esse demônio do câncer. E a pessoa nem se convulsiona, nem coisa alguma, e ela tem febre por 72 horas, porque aquele tumor cai dentro dela e apodrece. E ali o coração vai purificando o sangue, e se ela resiste na fé, dentro de 72 horas, o organismo vai expelir aquilo, aquele feto, aquela coisa terrível, aquele tumor que foi expurgado porque ele ficou vazio, morreu. Então há uma fé tremenda ali. Morreu aquilo, tirou o espírito de um corpo, ele morre, então apodrece. E logo o coração vai purificando aquele sangue e daqui a pouco, passando 72 horas, você só vai melhorando, melhorando e notando e cicatrizou, acabou o câncer na sua vida. Oh, que experiência tremenda é também quando o Espírito Santo tira, mata essas interpretações, esse câncer espiritual, e tira todo o desejo do mundo da pessoa, e ela passa por um estado febril e tremendo, mas logo ela vê que nasceu de novo, que foi batizada com o Espírito Santo e que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Isto é bom. O cristianismo agora, quer dizer, o cristão expõe o seu sinal, o sinal de Cristo, publicamente, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, também na igreja e em todas as partes. O sangue é o sinal, e o sinal tem que ser aplicado, porque de outra maneira o pacto não é efetivo. O sangue de Jesus Cristo, sim, é o único sinal reconhecido por Deus sobre o indivíduo. Vê que lá no Egito morria uma pessoa, era o indivíduo. A morte não era coletiva, mas sim no indivíduo, como a morte é individual. Pode-se morrer muitos de uma vez, mas cada um morrendo por si, individualmente. Glória a Deus. Você apanha isto para o espiritual e vai compreendendo o que é de fato a mensagem de Deus para esta era. Agora, talvez alguém pudesse dizer: amanhã eu exponho o sinal. Mas podia ser demasiado tarde, porque a ira já poderia ter caído, então não haveria nenhuma chance mais. Como você pode deixar para aplicar o sinal amanhã? O profeta diz: e este é o entardecer da era em que vivemos. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Já estou morrendo, me vou, me estou mudando, e este é o entardecer do Evangelho. Temos vindo através de justificação, santificação, novo nascimento, porém este é o tempo quando o sinal tem que ser aplicado.
É tempo quando já não podemos brincar com isto. Tem que ser posto em operação. E se vai fazer, tem que se fazer agora, porque podemos ver que a ira está a ponto de passar pela terra, e tudo que não está sob o sinal perecerá. Mas, ouvintes, vamos encerrar mais esta programação com um apelo dramático do profeta de Deus na mensagem das 7 eras, a Laodiceia, da mensagem à Laodiceia. Ele diz: Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo. Quem, como fiel pastor, salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima alegria. Eu, sinceramente, creio que o Espírito de Deus tem estado falando, não somente ensinando-nos as verdades das eras, mas também tem estado operando fielmente com corações de indivíduos para que eles se rendam a Ele. Essa é a razão para toda a pregação e ensinamento. Essa é a razão para todos os programas de rádio, digo eu aqui. Porque é na pregação e ensinamento da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e seguem-no. Nem por um momento eu trago uma mensagem para que o povo me siga, ou una-se à minha igreja, ou inicie outra organização religiosa. Jamais fiz isto e não farei agora. Não tenho interesse em tais coisas, mas tenho interesse nas coisas de Deus e de seu povo. E se eu puder conseguir uma única coisa, estarei satisfeito. E esta coisa é ver estabelecida uma verdadeira relação espiritual entre Deus e os homens, de modo que os homens se tornem novas criaturas em Cristo, cheios com o Espírito Santo e vivendo de acordo com a sua palavra. Eu convido, suplico e aviso a todos para que ouçam sua voz neste tempo e entreguem suas vidas completamente a Ele, da mesma maneira que confio que tenho entregado meu tudo para Ele. Que Deus te abençoe e possa sua vinda trazer grande júbilo ao seu coração. William Marion Branham. Este é o apelo tremendo do profeta de Deus na mensagem das 7 eras. Ouvintes, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você sabe o que diz o Dr. Lança, aquele tradutor da Bíblia para o inglês? Ele acompanhou o ministério do profeta, do irmão Branham, por muitos anos. E ele disse: outra noite eu pensei que você fosse um profeta do Senhor. Agora sei que és um profeta de Deus. Oxalá que você também possa chegar, ouvinte amado, a esta conclusão pela mensagem, pelo conteúdo da palavra. Não estamos aqui com uma competição. Não estamos aqui para fundarmos uma nova organização. Não estamos aqui para tirarmos crentes das igrejas. Não estamos aqui com este objetivo. Não estamos aqui pedindo fundo financeiro. Embora não dizemos isto para criticar, mas estamos aqui simplesmente pela graça do Senhor Jesus Cristo, vos convidando para um preparo, um inventário, uma preparação para o arrebatamento, porque este é o único lugar que pode lhe esconder da grande hecatombe, grande catástrofe que virá sobre a terra.
Avisar para você de um abismo que há na sua frente não é alarde. Não, isto é que é o verdadeiro amor, isto é que é a verdadeira compaixão, contrair até inimigos, perder amigos, por avisar do grande abismo que se encontra na frente das pessoas. Não se iluda somente em receber bênçãos físicas. O homem pode ser curado de um câncer e ir para o inferno, e morrer do câncer, que é um demônio no estado físico apenas, mas sua alma, seu espírito tomar um outro corpo e ir para a glória eterna. Oh, que Deus te abençoe, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Cristo Jesus
um amor divinal chama por ti e hemos de ver coroado, Rei do céu eterna. Vem, pecador, agora. Venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor. Sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão plenário. Vem, meu amigo, que a morte a ninguém mostra-se compassiva e convém que te despertes, que o mal aí vem. Vem, ó, vem sem demora. Venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor. Sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão plenário. Hoje tu tens a melhor ocasião de te entregares de coração. Venha Jesus que te dá salvação. Vai-se o bom tempo embora. Venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor. Sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão plenário.